É isso aí, pessoal. Chegamos na aula 2 e já vamos direto ao assunto que eu sei que muitos estão nessa expectativa, que são quais são os caminhos para se tornar um jogador profissional. Então eu listei aqui 4 caminhos que são mais concretos, tá? As partidas ranqueadas, peneiras, campeonatos amadores e time com colegas. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada um. Começando pelas filas ranqueadas. As filas ranqueadas são o que mostra o nosso nível técnico, né? o nosso nível de habilidade, aonde que a gente se encontra perante ao total de jogadores, né? Então, ainda é uma prática muito comum entre os times profissionais a sempre estar dando uma olhada nas ranqueadas. No caso do LoL, a gente foca principalmente quem está no nível desafiante, no elo desafiante. Às vezes a gente também olha grão-mestre ou mestre, mas o nosso olhar aí, assim como tem no futebol, que tem os olheiros, né, que buscam novos talentos, que assistem jogadores amadores aí, Brasil afora, a gente faz algo similar, só que nas filas ranqueadas. Então, quando a gente tem a necessidade de repor um jogador numa posição, a gente pega aquela lista, né, que a própria Riot, no caso, fornece, isso é aberto para qualquer um. A gente olha quem são os jogadores, por exemplo, que estão no desafiante e que jogam como na rota do meio. Então aí a gente avalia a Champion Pool, vê o win rate, começa a dar uma avaliada só pelos dados que a Riot fornece pra gente. Se for interessante, muitas vezes a gente entra em contato pelo jogo mesmo e aí desenvolve um contato maior, passa por um teste, faz uma entrevista, até às vezes fazer um teste até mesmo na Game House, passar um período lá dentro da Game House para ver se o jogador se adapta, para ver se as coisas andam conforme a gente espera. Então, exemplos disso, né, falando rapidamente, Napom, Aoshi, PBO, WOS, foram alguns dos jogadores que a gente viu nas filas ranqueadas, tá? Então é um caminho bem comum até hoje nos times profissionais. Então nessas filas ranqueadas, uma coisa que acontece muito também é que os jogadores profissionais estão nesse nível máximo, né? Então, a partir do momento que você chega nesse nível e começa a jogar contra eles na solo kill, né? Enquanto eles estão treinando individual, muitas vezes um jogador pode te reconhecer, digamos assim, e indicar. Acontece também indicação de jogadores ali dentro mesmo. Então, muitas vezes, quem faz o papel do próprio olheiro, né, que acontece muito no futebol, são os jogadores. Então, já aconteceu de, por exemplo, a gente chegar, PBO, qual o jogador que você tem visto aí que está se destacando na solo kill, pra gente trocar uma ideia. Aí ele fala, tem esse jogador X, jogador Y, e ajuda a gente a fazer esse filtro, né? Isso também acontece não só no LoL, mas como em qualquer modalidade, né? Hoje é meio que padrão, todos os jogos adaptaram esses jogos ranqueados, né? Então, no CS, no Dota, qualquer jogo que tem esse método de ranking, os times usam para ter referência e muitas vezes encaminhar um jogador para um time profissional. O segundo ponto, campeonatos amadores. Campeonatos amadores acontece essa mesma questão de ter olheiros, né? Às vezes a gente assiste campeonatos amadores, universitários, seja o que for, para ter uma ideia de se tem algum jogador que se destaca, mas não é um caminho tão sólido. O campeonato amador é muito mais para você evoluir o seu individual. Então, se tem um conselho que eu posso dar, jogue o máximo de campeonatos amadores que você puder. Porque no campeonato amador é onde você vai se expor a situações reais de um campeonato. Então você vai começar a sentir uma adrenalina diferente, uma pressão diferente, um nervosismo diferente.
os jogadores vão estar mais preparados estrategicamente, muito mais do que numa solo kill. Vão ter estratégias que você vai se expor que você nunca tinha visto. Então o campeonato amador é um dos melhores locais para você desenvolver o seu individual, o seu mindset de gameplay, você de fato melhorar a sua inteligência dentro do jogo. Então é algo que, um conselho que eu dou muito forte é que jogue o máximo de campeonatos amadores que você puder. Às vezes, em casos raros, você pode ser selecionado por algum olheiro através desses campeonatos, mas não é muito comum. O terceiro ponto são as peneiras, né? Então, a peneira ela é um caminho que te leva direto para dentro do time. Então, não tem meio termo. Você passa pelo processo seletivo, se você se mostrar capaz e for selecionado, você está dentro do time. Aí, a partir do momento que você está dentro do time, só depende de você. A sua dedicação, o seu comprometimento, a sua evolução, né? Então, você começa num time de base, né? Que é um time amador, mas dali você tem um contato direto com a diretoria, com a staff, com jogadores que estão na mesma pegada que você, né? De querer ir mais longe. Então, a peneira, ela não é fácil, porque são milhares de jogadores para vagas limitadas, mas a partir do momento que você chegou ali dentro, a sua chance é muito grande para você chegar no time profissional. Vai depender muito de você mesmo, né? Então, é um caminho difícil, mas muito eficaz. Então, como eu já falei lá na nossa história, no CNB a gente revelou 15 jogadores que hoje jogam no circuito profissional que vieram da peneira. Agora, se eu te falar quantos que a gente escolheu a olho lá na ranqueada e hoje jogam no profissional, é muito menos do que 15. Então, a peneira é muito eficaz. Time com colegas. E por que eu pus time com colegas e não time com amigos? Porque o colega é o cara que você vai conhecer dentro do jogo, que em algum momento você vai entender que ele também tem o mesmo objetivo que você, e vocês vão começar a unir as forças para chegar no objetivo de vocês. Então, esse colega, muitas vezes, ele vai ter o mesmo comprometimento, a mesma dedicação que você, para vocês evoluírem juntos. Então, jogando duo, no caso do LoL, isso ajuda muito. Jogando esses próprios campeonatos amadores, né? Então, esses outros caminhos que eu pus, ranqueado e campeonatos amadores, a hora que você une forças com alguns colegas, a sua chance de evoluir mais rápido é muito maior. Então, já aconteceu muito. No LoL hoje não acontece tanto, em outras modalidades até mais, mas muitos times profissionais e que chegam ao topo começaram como um time de amigos, sem estrutura, sem salário, sem nada. Simplesmente 5 pessoas com o mesmo interesse e que uniram as suas forças para chegar num objetivo maior. Então é algo também muito, muito interessante você se unir. E é uma das coisas que a gente vai propor aqui no curso. Tem jogadores de todos os níveis, né, de vários perfis. Então a gente vai estar abrindo vários espaços para ter essa interação e para onde vocês se conheçam e se organizem. Em algum momento a gente vai propor algumas atividades para tentar estimular, mas é algo natural que vocês também podem ir atrás, né? Então, com certeza, quem está aqui no curso tem esse mindset de querer ir mais longe. Então aproveitem isso a favor de vocês. Um ponto que eu pus aqui para fechar a nossa aula é a questão da gestão de expectativa. Um dos problemas que a gente vê que são um dos maiores problemas que acontece, não só dentro do esporte eletrônico, mas eu vejo que da nossa geração aí, que tem 20 e poucos, 30 e poucos, 15, né, entre 15 a 30 anos, é a questão da expectativa. Já aconteceu vários casos aqui interno
que o jogador acha que tem que ser muito rápido as coisas e isso acaba frustrando ele e às vezes desmotivando. Mas a verdade é que esse não é um processo rápido. Então, não ache que você vai começar e que em um mês você já vai chegar nos seus objetivos e que se você não conseguir, você é um fracassado e começar a vir uma onda negativa aí que vai te atrapalhar. Então, essa gestão de expectativa é muito importante. O meu irmão vai falar em uma aula mais a fundo sobre isso, porque é algo que a gente vê muito aqui no nosso dia a dia e que se você souber lidar com isso e der tempo ao tempo, a sua chance de chegar no seu objetivo vai ser muito maior, tá? Então é isso, nossa aula vai se encerrando por aqui e até a próxima aula.